Boa noite a todos e a todas, em especial meu boa noite vai para as professoras de estágio de educação infantil, em especial também para as professoras de estágio dos anos iniciais. O meu nome é Rosana, eu curso a 6ª fase de pedagogia na USJ e hoje estou aqui para contextualizar como que foi esse estágio através das aulas virtuais. Eu vou falar da primeira videoaula da professora de uma instituição particular. Ela leciona para o primeiro ano, que requer uma atenção bem específica pelo fato da criança estar passando pelo processo de alfabetização e letramento. O que me chamou a atenção na aula da professora, primeiro o potencial de planejamento do seu projeto, suas aulas, que são muito bem organizadas. O projeto da professora, Palavras, Muitas Palavras, a professora se utiliza de gêneros textuais, que me chamou muita atenção. E ela já se desafia nesse processo, porque ela já começa com uma música do grupo Palavra Cantada, Ciranda de Bichos. E se ainda desafiando mais ainda e explorando o potencial de cada criança, ela introduziu, além da música, poesias, poemas e quadrinhos como gêneros textuais. Então, além de se desafiar nesse processo de alfabetização, que é complexo e ao mesmo tempo delicado, ela se reinventou, transformou suas aulas virtuais em um processo muito rico de ensino e aprendizagem. Foi muito gratificante e importante para o meu estágio, porque eu estava ali participando de um processo inusitado, mas um processo muito rico para o meu aprendizado. Talvez eu tenha levantado muito mais dúvidas e muito mais hipóteses do que se eu estivesse num estágio presencial. E todo esse processo que ela utilizou foram com muitas atividades, focando sempre a importância do som da letra e ter a consciência dos sons, da linguagem e assim também desenvolver a habilidade de ouvir. Boa noite, eu sou a dupla da Rosana no estágio dos anos iniciais, juntamente com a professora Isabel, que é a professora orientadora. Sou a Maurília e venho falar um pouquinho sobre o vídeo. Continuidade do que a Rosana estava dizendo sobre a primeira aula que a gente assistiu. A professora utiliza como recurso o PowerPoint para trabalhar os conteúdos durante as aulas virtuais com as crianças. Além disso, como é a primeira aula, ela vai explorar o gênero da música, né? O gênero textual música. Ela trabalha com banco de palavras, com imagens e palavras retiradas da música. O que chama atenção nessa atividade é que com esse banco de palavras, a professora ela seleciona uma palavra, daí da palavra ela separa as vogais da consoante, ela destaca as vogais em vermelho. Em seguida, ela faz a separação da sílaba e depois ela faz a soma da quantidade de letras que tem nessa palavra. Com a separação das sílabas, ela forma outras palavras para mostrar para a criança que não é só que a sílaba pertence àquela palavra, e sim a outras. Percebe muito nos vídeos, principalmente nesse, que a professora ela enfatiza muito sobre os sons das letras e o silabário. Além disso, ela acrescenta mais ainda no processo para a criança aprender em casa, não só durante as aulas, e sim no dia a dia, na brincadeira e tal, o alfabeto móvel, que ela pede para eles até construírem junto com a família, e os jogos virtuais que tem para ajudar mais na alfabetização e no processo de escrita, tudo. É interessante ver que a professora também ela pede muito ajuda dos pais durante esse processo, para eles verem se o aluno está indo, se o aluno precisa de alguma ajuda, como é o primeiro ano, eles não têm muito contato ainda, né? Ali eles estão construindo, então o pai e a mãe eles auxiliam nessa fase. E o que eu achei mais interessante, assim, que eu observei durante os estágios, foi que a professora ela teve que se reinventar, porque não é uma coisa que está ligada ao nosso cotidiano, é só de vez em quando. Já para ela teve que se inventar durante esse momento que a gente está vivendo durante a pandemia.
Então, pessoal, juntamente com a minha parceira de estágio, né, dos anos iniciais, a Maurília, eu estou aqui para agradecer a professora Isabel, que nos disponibilizou um material muito rico e, através de aulas virtual, nos orientou e nos ensinou cada passo a ser dado nessa construção do aprendizado. Então, percebemos que para alfabetizar, não precisamos estar na presença da criança, e sim fazer parte do universo de cada uma delas. Obrigada. Olá, eu me chamo Jéssica, estou cursando a 6ª fase do curso de Pedagogia no USJ e hoje eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência no estágio supervisionado. Não foi um momento fácil, tivemos que redirecionar o nosso olhar, foi bem desafiador, mas conseguimos chegar no final com um aprendizado significativo. Então, entendemos que é um momento muito importante na nossa formação acadêmica, o estágio, e por muitos momentos a professora conseguiu que a gente enxergasse isso, né? Que esse momento é o momento da gente compreender a teoria e visualizar como ela se dá na prática. Então, o nosso estágio foi por meio remoto. Observamos 5 videoaulas que a escola privada disponibilizou para nós. Então, 5 videoaulas onde a professora interagia com os alunos, contextualizava e trabalhava um projeto. Esse projeto se chama Palavras, Muitas Palavras, e eu vou comentar um pouquinho sobre uma dessas aulas. O que a gente percebeu em todos os vídeos e em todas as aulas foi que a professora sempre fazia uma retomada do projeto. Sempre relembrava o que estava sendo trabalhado, o que eles ainda iam trabalhar, sempre contextualizando no início da fala, né? Mostrando o projeto, relembrando. E o porquê eu decidi comentar essa parte? Porque entendemos que é de suma importância essa retomada, porque é onde contextualiza o projeto e contextualizando a gente entende que o aprendizado se torna mais significativo. Então, quando se faz essa retomada, automaticamente a gente entende que tem uma construção significativa dessa aprendizagem. Então, a criança entende, o aluno entende o que está acontecendo e relembra o que já foi feito. E foi um dos pontos que a gente achou muito importante, né? Eu e minha dupla, nas observações e nas análises que fizemos dos vídeos. Então, foi bem significativo, foi muito importante a gente ter esse contato, mesmo que via EAD, mesmo que via remota, a gente conseguiu compreender como se faz a docência. A gente conseguiu, mesmo que um pouco contato com os alunos, a gente conseguiu entender como se dá a docência, né? Mesmo que à distância. Como as aulas a gente viu que foram muito planejadas, dedicadas, sempre, mesmo que distante, a professora tentava estar o mais próximo dos alunos. Então, a gente acha muito importante esse momento e agradecemos também a professora por viabilizar, né, esse momento de aprendizado conosco. Então, essa é a minha colaboração e o meu comentário sobre a aula. E fica o nosso agradecimento. Olá, aqui é a Maria Eduarda e vou falar um pouco do vídeo que a professora passou. A metodologia da professora é passar para os alunos uma atividade diferente. É estimuladora para eles. Aonde estar em casa é cansativo, por isso ela vem com ideias diferentes, para eles terem interesse e querer fazer. Sabemos que ter aula virtual para os alunos do primeiro ano não é fácil, pois é importante saber que o método da alfabetização que a professora utiliza no vídeo é didático e criativo, pois ela consegue passar para os alunos o conhecimento dela e estimular o interesse do aluno a aprender. Eu me chamo Diana
Eu faço o curso da Pedagogia na UFSJ, eu curso a 6ª fase da Pedagogia, e a minha orientadora do estágio é a professora Isabel Feijó. Eu vou falar um pouquinho referente aos vídeos que a professora mandou pra gente, né, para as observações, para estar fazendo as análises. A parte que eu vou falar é da educação física. As aulas de educação física eu achei bem elaboradas, o professor ele é bem criativo, né? Ele trabalha com aulas lúdicas, assim, trabalha bastante com brincadeiras, jogos, música, né? E tornando as aulas bem agradáveis, né, para as crianças, assim. Uma das aulas do professor que eu gostei muito foi uma aula que ele monta um circuito que ele ensina as crianças como fazer em casa, né, na sua sala, montando um circuito, e onde elas podem estarem usando o material que elas têm, os materiais que elas têm em casa, e também usando a criatividade, né, para fazer a montagem desse circuito. E ele explica passo a passo como deve ser feito e também os cuidados que deve ter para não se machucarem durante a prova, né? Achei bem interessante, assim, bem legal, porque trabalha, né, o movimento da criança, a coordenação, e também ela acaba fazendo atividade física e também ajuda a criança a pensar, né? Trabalhar como fazer, né, pensar, como elaborar, como fazer essa atividade junto com o professor, né? E outra coisa também que é uma brincadeira saudável e divertida. Eu achei bem divertida. Então, o professor ele fez essa atividade baseado na BNCC e a habilidade que ele usou foi a EF12 e EF07, que eu vou ler para vocês. Experimentar, fluir e identificar diferentes elementos básicos na ginástica. Equilíbrio, saltos, giros, rotações, acrobacias, com e sem materiais. E da ginástica geral, de forma individual e em pequenos grupos, adotando procedimentos de segurança. Oi, eu sou a Roberta e eu vim falar um pouquinho sobre a aula 9 de inglês. A aula 9 de inglês é para o primeiro ano e o professor conta uma historinha sobre a Pinguim Pen. Essa pinguim, ela acabou de entrar na escola nova e ela tá muito shy, muito envergonhada. E assim ele leva a aula dele, contando uma historinha de uma pinguim que acaba de entrar na aula e ensinando novas palavrinhas para as crianças. Isso me chamou muita atenção, foi muito divertido e diferente. Sobre o estágio, eu queria dizer que foi muito legal, apesar de ser a distância bem diferente. Foi um estágio que eu aprendi bastante também, mesmo à distância, e a prof. Isabel conseguiu colocar todo mundo no seu abraço e passar seus ensinamentos. Olá, meu nome é Larissa, eu participei do estágio em anos iniciais esse semestre, e eu acredito que esse semestre foi de desafios, de novas experiências, muito aprendizado. Acredito que não só para mim, para os meus colegas e para os meus professores também. Na minha opinião, esse foi o semestre mais importante até então, porque foi um semestre que nos tirou da nossa zona de conforto, da nossa bolha, e nos fez ter outros olhos, né, para metodologia de ensino-aprendizagem. E nós aprendemos muito. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nas aulas assistidas de estágio foi que a professora sempre
manteve o cuidado com os alunos, né? Eu acredito que em casa o que a gente mais sente falta é dessa troca de experiência com os professores, com os colegas, e é muito difícil você ficar sozinho ali, né, estudando. Então, a professora teve um diálogo com os alunos para que tirasse as dúvidas deles, que eles se sentissem tranquilos, que eles tivessem a liberdade de perguntar, assim como eles têm em sala, né? Acredito que novas metodologias foram muito bem apresentadas pra gente. Nós conseguimos adquirir o máximo de conhecimento desse semestre, e tudo isso graças à professora Isabel. E é isso, eu acredito que nós vamos levar para o resto das nossas vidas e todo o aprendizado, né, adquirido nesse semestre, e vamos usar com certeza por muito tempo tudo que a gente aprendeu.